Bom dia, boa tarde para você. Eu queria estar deixando uma palavra para a sua reflexão, que se encontra em Isaías capítulo 31, versículo 6. Convertei-vos, pois, ao filho de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos... Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem a devorará, fugirá diante da espada, e seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Trabalhos forçados. Esse capítulo que eu estava orando e Deus me deu, está escrito: o Egito é homem e não Deus. O contexto desse texto é de apelo ao erro do povo de Faraó, que peca por livre e espontânea vontade e não se atenta para Deus. O dito aqui é que esse povo confia no seu braço e crê na sua força. Não teme mais. É um povo que a palavra está dizendo aqui que cairá de repente. Porque assim diz o Senhor, versículo 15, capítulo 30. Porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel: em vós converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Esse povo não quer, não é que ele não sabe, esse povo não quer a salvação. O povo prefere rejeitar. Olha aqui o que diz aleluia, o que diz em Isaías capítulo 30, versículo 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. A confiança está no pecado. Já para Sião, as promessas são consoladoras. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam, povo de Sião. O que eu quero te dizer com isso? Você pode achar, talvez no momento que você vive, Deus não está me ouvindo, Deus não sabe. Não, Deus não está em coisas que você decide, Ele não está. Só que Deus promete a justiça para os que neles esperam, e Ele descreve o povo de Faraó. E o que eu acho interessante no capítulo aqui onde diz o julgamento da Síria: eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A palavra está dizendo isso. Então você imagina a ira de Deus. Está deixando algo para você que tem conhecimento dessa palavra, que você sabe da possibilidade de aceitar e de ser salvo. Eu quero deixar algo para você. Aquele que é tomado por conhecedor não será tido como ignorante. Seria melhor que nem tivesse ouvido falar da palavra. Porque Deus está tocando no mundo. E porque a ira dele vai vir e vão se assustar. E eu queria te dizer que não se assuste quando vir. Aqui fala que vai cair de repente.
Tem até um versículo que me chamou muita atenção e eu vou passar aqui. Por quê? Porque tudo isso é fruto do pecado que gera ira em Deus. E não tem quem culpar. Recair sobre aquele que não quis aceitar. A palavra está sendo muito clara. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, sobre isso vos estribais. A pessoa prefere acreditar na perversidade. Eu não sei em que posição que você está, mas eu quero que você escute. Capítulo 30, versículo 9, palavra de Deus, Isaías, profeta Isaías. Olha o que vai dizer. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles se renegam a ouvir a verdade. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizem coisas aprazíveis, ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Não querem ouvir falar do nome de Deus. Se você está nesse nível, irmão, olha, eu sinto por você. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Eita Deus, é forte, hein? Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo de lareira ou tirar água de poça. Raia, sheime, decaia, sudecaia. Antes dizei, não sobre cavalos fugiremos, porque fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5. Todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte, como o estandarte no outeiro. Interessante esse versículo também, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Então ele está dizendo que os que ajudam ele também irão junto. Ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, pois não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia este é sábio, e faz vir o mal, e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam iniquidade. Enfim, pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Eu quero dizer para você algo com isso. Tudo isso que eu estou pregando, que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo, né? Na verdade é um estudo, é uma palavra. A palavra de Deus, esse que é o mais assustador, ela não cai por terra. Então, eu não gosto, não penso em querer cair na mão de Deus desse jeito, não. Eu ia estar deixando também uma segunda palavra, tá? Que confirmou o que eu estou falando. Hoje Deus está querendo exortar nesse lugar. Então, eu vou confirmar a palavra que está em Ezequiel, capítulo 35, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra o monte Seir e profetiza contra ele, dizendo-lhe assim o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó monte Seir, tá? E estenderei a mão contra ti, te farei desolação e espanto. Por quê? Pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel, a violência da espada, no tempo de calamidade e do castigo final. Será que essa palavra é atual? Será que Deus está falando aqui?
Isso diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. O que Deus está querendo dizer? Se você não se envolve com os filhos de Israel, onde você deveria estar envolvido, com o que você deveria defender, aquilo que você não faz vai te perseguir depois, né? Que você abriu mão, lavou mão, omisso, de certa forma, você falou assim: bom, não preciso me importar com o próximo, tá? O sangue te perseguirá, é Deus que está falando. Farei do monte Seir extrema desolação e eliminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta, tá? Encherei os seus montes dos seus traspassados. O que eu mais acho bonito na justiça de Deus, porque muitos falam que Deus é amor, mas Deus, ele é justo. Se você é amado por Deus e você teme ele, você acha que ele não dá o sangue por você? Então, por que você reclama de algumas consequências, sendo que você não se envolve com o que você deve? E depois, você não quer participar da causa, da consequência. O Senhor é tão justo que ele diz no versículo 11 do capítulo 35 do livro de Ezequiel: porque por isso, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei segundo a tua ira, segundo a tua inveja, com que no teu ódio os trataste, e serei conhecido deles quando te julgar. Acho que não precisa falar nada. Deus foi muito claro. A mesma atitude é a mesma paga. Quem gosta de blasfemar contra os montes de Israel, olha o que Deus diz. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Cuidado, cuidado, cuidado quando você pisa num território que Deus defende. Cuidado! Vós sois cestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes as vossas palavras contra mim, e eu ouvi. Deus está falando que ouviu. Assim diz o Senhor Deus: ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Irmãos, Jesus está voltando, tá? Tá aí. Nós estamos vivendo o que foi falado nessa palavra agora, e Jesus está voltando.